A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra, que é viva, poderosa e eficaz, é abençoadora na minha e na tua vida. Estamos trabalhando no livro de Atos. Hoje vamos iniciar no capítulo 9, onde o tema é Deus marca encontro. Deus está marcando encontro com quem você ora. Deus está marcando encontro daquele sonho, daquela porta aberta e você vai ver Ele te orientar e abrir. Deus está marcando encontro com pessoas antigas que você sonha rever. Deus está marcando encontro com aquele teu grandioso sonho. É hora de vigiar, é hora de clamar. Deus está marcando encontro com quem te magoou, te machucou, te traiu, tentou te desmoralizar. Deus está marcando encontro. Isso vamos ver em Atos 9. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir o mestre falar? Atos 9, a partir do 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A gente sabe que Saulo participou da morte de Estevão, né? Viu todo aquele sofrimento e Deus lá de longe, só observando ele lá do céu. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Veja que ele foi pedir carta às autoridades, porque ele tinha influência. Mas não existe influência para prejudicar o povo de Deus e ficar por isso mesmo. Não existe influência para tentar lhe destruir. Não tem. Se você é um crente fiel, se você está na dispensação do Senhor, não tenha medo de ameaças, não tenha medo de vizinhos que tentam lhe ridicularizar, não tenha medo de calúnia, de mentira e nem se defenda, porque o Senhor justifica você. Ele sabe marcar encontro. Continue orando, perseverando, clamando, louvando e adorando. E deixe a justiça por conta dele. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Entendeu que Deus marca encontro? Lembra que ele pediu cartas, que ele já vinha com as cartas para prender o povo de Deus? Porque na cabeça dele ele estava certo na religião dele. E tem muita gente que ataca a mim e a você, diz que não somos de Deus e acha que está certo. Se você tem sua consciência tranquila, se você sabe que você é um homem, uma mulher de Deus, deixa Deus trabalhar. Caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem te persegue, persegue ao Senhor. A Bíblia diz que nós somos a menina dos seus olhos. Olha que honra. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Ele quis dizer: duro é para ti perseguir o meu povo. Esse povo que eu amo, que eu adoro. Esse povo que eu amo, eu adoro, quem adora ele é a gente, perdão. Esse povo que me adora, esse povo que cuida de mim, Pai. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu lhe faça, que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. O que eu acho interessante é que aqui primeiro, quando Paulo ouviu a voz, começou a tremer, ficou atônito, totalmente espantado. Disse: Senhor, o que queres que eu te faça? A coisa já mudou. Quem estava com cartas para prender o povo, agora entendeu que o povo tinha dono. Quem está com perseguição, quem está com armação para te perseguir, te destruir, na hora certa o Senhor chega. Ele não está perseguindo a você não está perseguindo a ele. Ele já disse: o que é que eu vou fazer? O Senhor disse: levanta-te. Porque o Senhor tinha derrubado ele. Foi a primeira queda. Quando aquela luz resplandeceu, ele caiu por terra. Porque a luz divina, só uma ordem, só a chegada dele destrói qualquer qualquer orgulho, qualquer soberba, qualquer prepotência. A Bíblia diz que a soberba procede da queda.
Tem alguém soberbo, prepotente, se achando? Deixa Deus chegar. E o Senhor disse, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. O Senhor já tinha preparado tudo. Primeiro o Senhor, antes de se apresentar a Paulo, a Saulo, ele sabia para onde ele ia. Porque o Senhor, ele vê no escuro. O Senhor já preparou a tua bênção. O Senhor já preparou a casa. O Senhor já preparou a porta de emprego. O Senhor já preparou a faculdade. O Senhor já preparou um futuro abençoado para você. Veja que aqui ele disse a Paulo, levanta-te. Já tinha o endereço certo para Paulo ir. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viu ninguém. Eles até ouviram a voz, mas não viram ninguém. Porque o Senhor se apresenta a quem Ele quer. Pode estar rodeado de família, de amigos. Mas naquele momento, o encontro era com Paulo. Então, se você está orando por alguém, fique calma e tranquila. Porque o encontro vai ser com aquela pessoa de Jesus com ele, mas na hora certa. Cada um, o Senhor tem um segredo. Às vezes você conta uma coisa sua a alguém, as pessoas zombam, não entendem. Sabe por quê? Porque o Senhor não contou a eles, contou a você. Então fecha a boca. Tenha segredo com o Senhor. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. A primeira coisa que aconteceu depois que ele caiu, que o Senhor disse, levanta-te, ele já levantou cego. Porque o Senhor diz, operando eu, quem impedirá? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão diante dos bons e dos maus. A Bíblia diz que não tem um culpado por inocente. A Bíblia diz que não faz acepção de pessoas. Paulo tinha nome. Paulo vinha com carta das autoridades. Digamos que ele vinha com uma posição de general. Mas o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, o grande general, ele manda e não é mandado. Ele mata e não vai preso. Então descansa. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Já aprendeu a jejuar. Louvado seja Deus. 3 dias sem ver e sem comer e sem beber. Porque ele entendeu quem estava diante do grande, do poderoso. Ele entendeu que Deus é amor, mas é justiça. Ele diz, não queira cair nas minhas mãos, porque eu sou fogo consumidor. Porque você está com medo de gente, ser humano mortal, igual a mim ator. Fica só adorando e tu vai ver o que o Senhor vai fazer. O que o Senhor fez com Saulo, faz hoje do mesmo jeito. A Bíblia diz, eu não mudo. Glória a Deus. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. O Senhor está preparando tudo. Porque enquanto Paulo estava jejuando e cego, o Senhor já estava preparando do outro lado uma solução. Enquanto você está desempregado, o Senhor está preparando a porta. Quando está enfermo, o Senhor está preparando toda a sua vitória. O seu médico, a sua cirurgia, é só adorar. Ele sabe trabalhar na hora certa. Ele é Deus de perto e de longe. Está lá em Jeremias 23, 23. Ele trabalha aqui na minha vida, na tua e naquela causa que está distante da gente. Para ele, está nos pés dele. Disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O Senhor deu o endereço, mandou ele ir na rua direita. Ele conhece teu endereço, ele conhece teu tipo de sangue. Radiografia, a gente tem que ir ao médico quando ele pede uma radiografia para depois voltar para ele ver o que está acontecendo. O Senhor conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece a distância. Veja que aqui o Senhor deu o endereço e disse, vai à rua direita e perguntas. E em casa de Judas, ainda disse o nome da pessoa, Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. O Senhor sabia, mandou ele para a casa de Judas, Saulo, agora mandou Ananias ir lá, ainda disse, ele está lá orando. O Senhor conhece a tua dor e a minha. O Senhor recebe cada oração, cada compromisso, cada propósito, porque Ele vê todas as coisas. Aleluia! E numa visão, ele viu que entrava em um homem chamado Ananias e pôs sobre ele a mão para que eu tornasse a ver. Sabe o que eu acho lindo aí?
Enquanto o Senhor falava com Ananias, Jesus falava com Saulo também lá. Saulo já sabia que vinha um Ananias para pôr a mão nele, para ele enxergar. Olha que Deus tremendo. Eu amo esse versículo lá em Jeremias 23, quando ele diz, sou eu de perto e de longe. Respondeu Ananias, Senhor, olha a desculpa de Ananias. Muitos ouviste acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. O Senhor conhecia Paulo, Saulo, o Senhor conhecia tudo que ele já tinha feito, ele presenciou a morte de Estevão. Mas é porque o Senhor sabe a hora de agir. Não é errado você orar, falar algo como Ananias falou, não. Porque nós somos humanos. Mas o errado é não obedecer. Tem que obedecer, mesmo com medo, sem entender. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Como é o nome deles? Perdão. Ananias explicou que ele estava com cartas. Ele tinha poder das autoridades para prender o povo do Senhor. Jesus sabia tudo isso. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para que leve o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor não deu explicação a Ananias. O Senhor não disse, olha, eu sei de tudo. Não. O Senhor disse, vai, porque para mim é um vaso escolhido. Quando o Senhor dá ordem, a gente tem que obedecer. Aquela pessoa que você está assustada pode ser um vaso e vai ser mal usado na hora. Pode ser não, é um vaso. Já está registrado no céu e vai ser mais usado por Deus do que eu e tu. Aquele que a gente não dá nada por ele, às vezes é um filho drogado, um marido drogado, uma mulher que está só a graça na prostituição. Pois é esse, porque Deus pega o que não é e faz ser. Deus traz à existência o que não existe. Então não adianta a gente, olha assim, não. Adianta a gente orar e adorar, ter fé e obedecer ao Senhor. Diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor disse, olha, eu vou usar ele. Diante dos gentios, do povo de Israel. Porque eu escolhi ele. Não cabe a mim você julgar nem duvidar. A gente só obedece ao Senhor. E ora pela nossa família, pelo chefe. Aquela situação muito difícil. Na hora certa o Senhor faz um milagre. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor não deve satisfação a ninguém, mas disse a Ananias, ele ainda vai sofrer muito. Porque padecer é sofrimento pelo meu nome. Porque eu sou amor, mas eu sou justiça. E eu sou o justo juiz. Então Ananias foi, que até tem gente que é crente e está sofrendo. Ah, mas porque eu estou sofrendo? Tem coisas que temos que pagar, irmão. O que se planta, se colhe. Não é porque é servo de Deus que o Senhor vai passar a mão, não. Existe escolha, existe erro, mesmo sendo servo de Deus, que pagamos. Porque aqui o Senhor disse a Ananias, ele vai padecer pelo meu nome. Vou cuidar, vou abençoar, vou proteger, mas ele vai sentir na pele tudo que ele fez. Porque ele não foi tão perseguido, ele perseguiu o povo de Deus. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, já chamou ele de irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver, seja cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o Senhor tinha contado a Ananias sabia que Jesus se encontrou com ele na estrada. E agora disse, o Senhor apareceu a caminho a ti, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja, Paulo quem era, mas a partir daquele momento, Ananias orou e ele ficou cheio do Espírito Santo. O Senhor não faz exceção de pessoa. Quando o Senhor ama, o Senhor cuida. Não julgue pessoas pela capa, porque o livro dele, dentro dele, quem vai botar letra de bênção e de transformação é o Senhor. Para terminar o 18. Logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, recuperou a vista, então levantou-se e foi batizado. Ananias orou, as escamas caíram, se levantou e foi batizado. 3 dias orando, jejuando e cego, para aprender que Jesus é Jesus. Jesus vai ter um encontro. Está marcando encontro com aquele que te machucou muito. Te dá muito trabalho. Era um Saulo, mas vai ser um Paulo. Deixa o Senhor trabalhar.
Amanhã continuaremos. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.